Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Irmãos, deixa Deus falar nessa noite, porque Deus já entregou uma palavra, uma continuação da ministração da semana retrasada. Nós estamos falando sobre arrogância, ganância, sobre soberba, sobre altivez, sobre orgulho. Vocês se lembram? Semana passada eu não estive aqui com vocês. Na retrasada nós começamos a falar sobre isso, sobre atitudes que afastam a presença de Deus e a benevolência, a sua benevolência das nossas vidas. Nós começamos a falar sobre isso, sobre atitudes orgulhosas, sentimentos arrogantes, atitudes altivas. É o tipo de coisa que afasta a presença do Altíssimo e a sua bênção e atrai outra situação, atrai um sentimento de Deus para te barrar, para te segurar, para te tratar, para te corrigir, atrai a ira. Deus tem trauma de soberbo, Deus tem trauma de orgulhoso. Mas como assim Deus fica traumatizado? Com todo respeito e carinho, eu estou ponderando aqui a palavra só para exemplificar. Porque Deus não é traumatizado coisa nenhuma. Mas eu quero dizer que esse sentimento altivo, orgulho, soberba, isso trouxe uma desgraça, uma queda, uma destruição tal. Que eu acredito sim, que quando Deus enxerga uma pessoa, um filho, que Ele criou a sua imagem e semelhança. Deus nos criou a sua imagem, fale semelhança. Então toda vez que Deus olha para um filho que foi criado a sua imagem e semelhança, com atitudes que não provêm de Deus, entra uma ira, entra uma fúria. E é por conta disso que Deus, de tempos em tempos, Ele chega na terra para fazer uma limpeza. De tempos em tempos Ele vem como justiça. Ele visita a terra durante um bom período com misericórdia, com paciência, com graça, com amor, com longanimidade. Durante anos e anos Deus vai engolindo e vai recebendo e vai recebendo e vai vendo. Só que a Bíblia fala que Ele tem uma taça. E quando essa taça, ela demora para encher, viu? Ela não enche assim. A Bíblia fala que o nosso Deus, Ele fica irado, Ele fica bravo, mas a sua ira dura apenas um instante, até que aquele que está deixando Ele irado se arrependa. Mas Deus não chega já fulminando, Deus não chega já destruindo. Ele sempre envia uma palavra de misericórdia. Ele sempre envia uma palavra, uma nova chance estou te dando. Eu estou te alertando hoje. Eu tenho uma mensagem contra você. Então se arrependa, escuta o meu conselho. Deus está sempre fazendo isso, antes de vir com julgamento, antes de vir como justiça, Ele vem como amor, como misericórdia. Pode dar um glória a Deus por isso aí? Glória a Deus que Ele é misericordioso, e esse amor tal, que não se mensura, não se explica, é impossível compreender humanamente falando e tentar explicar esse amor de Deus. Impossível. Pode abaixar um pouquinho, Júlio? Eu acho que aqui em cima, tá? Está sobrando um pouquinho. Impossível explicar esse amor. Entender também é difícil. O que nos resta é receber, irmãos, e sermos obedientes, amém? Mas de tempos em tempos Deus visita a terra para trazer justiça. Porque a Bíblia fala que uma hora a taça dele transborda. E quando transborda, Ele ainda assim está disposto a negociar. Nós já falamos em algumas ministrações, situações como esta. A Bíblia fala que Deus visita Noé e fala: Noé, constrói uma arca. Constrói uma arca porque o pecado desse povo já está transbordando, já chegou. Mas veja só, já transbordou, mas mesmo assim demorou o tempo da construção da arca. A misericórdia e a paciência dele permaneceu até que a arca fosse construída, ou seja, até que o livramento chegasse. Deus não entregará uma punição sem antes te entregar um livramento. Dá um glória a Deus por isso. Isso é lindo, porque Deus sempre envia o livramento para que haja um arrependimento, porque Ele não quer te destruir, Ele não quer nos destruir. A Bíblia fala que não é da alegria dele ver ímpios sendo punidos com a morte. Ele não se alegra com a morte do ímpio. Ele não se alegra. Está na palavra, conheça a Deus em nome de Jesus Cristo. Ele visita Noé como um profeta e fala: eu vou trazer destruição na terra, porque eu já descobri que o homem, ele é ruim, ele é pecador desde o nascimento.
Quando ele está sendo formado, a maldade já nasce com ele, e as suas escolhas só é tendenciosa para o mal. Ele tem o bem e o mal, ele escolhe o mal, ele é tendencioso para o mal, ele fica criando maneiras de se produzir o mal. Então, Noé, eu estou dando um resgate, eu estou fazendo um ato de misericórdia. Construa uma arca, porque eu vou acabar com esse povo, eu me arrependo, e eu vou destruir todo mundo. E o tempo que Noé construiu, a Bíblia fala que no período que ele construiu, Noé pregava a palavra. E todo mundo achando que ele era louco. Não chove, rapaz, o que você está fazendo? Deus falou que vai destruir a terra. Deus está irado com vocês. Tudo que vocês estão fazendo é horrendo aos olhos de Deus. Deus está triste, Deus está bravo. Deus está magoado e Ele está dando essa chance para vocês. E olha que se demorou um bom tempo para construir essa arca. Mas o povo não quis se arrepender. Ele passa praticamente um século ali construindo, e o povo não se arrepende. Por que o povo não se arrepende? Porque o livramento que Deus encaminha e nos envia, muitas vezes não tem nada a ver com o cenário ao qual nós estamos vivendo. E quando você é natural, quando você é carnal, você raciocina e analisa os fatos, e aceita os fatos que lhe parecem ser melhor. Então, naquele momento, como não chovia, que Deus é esse? A gente nem ouve falar desse Deus, ele só fala com você, não é? O fato de Deus falar só com o seu irmão não significa que ele não existe. Amém? Não é, mas Deus só fala com ele? Se Deus fala com ele, Deus está falando com ele. O fato é que Noé tem essa atitude, acredita na palavra do Senhor, que aos seus olhos também parece uma coisa absurda, mas ele resolve obedecer e começa a construir a arca. E no período que se construía a arca, ele prega a palavra, mas o povo não quer se arrepender. Veja que também quando ele desce para fazer justiça a Sodoma, derramar a sua ira sobre Sodoma e Gomorra, ele avisa o seu filho. Ele não avisa o seu filho? Abraão? Ele não chega e destrói. Ele chega, olha, eu tenho um compromisso com meu filho. Deus é lindo demais. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus santos profetas. E Abraão é profeta. E ele desce e fala com Abraão, avisa o meu filho, não vou fazer algo na terra sem avisar o meu pequeno que habita na terra. Olha que coisa linda de Deus, como Deus, ele é um gentleman. Ele não chega, destrói tudo e fala, manda quem pode, obedece quem tem juízo, rapaz. Não preciso dar conta para você não. Não, olha o compromisso de Deus. Nós já vamos ler um texto em Isaías que fala que ele é altíssimo, ele habita nas alturas. Mas ele decide também habitar com aqueles que têm um coração contrito e quebrantado, para trazer um alívio ao seu espírito, para trazer um ânimo novo. Ele decide, um Deus altíssimo, autossuficiente, que não depende de ninguém, decide se relacionar com um serzinho igual a mim, igual a você, pelo amor que ele tem por nós. E quando ele decide destruir Sodoma e Gomorra, ele tem uma conversa com Abraão, e ele dá a chance ainda de Abraão de barganhar, porque Abraão começa a barganhar. Deus olha lá do alto e fala, olha, naquela cidade tem um rapaz chamado Ló, que a Bíblia também fala, no apóstolo Pedro menciona que Ló, ele se entristecia, lá na carta do apóstolo Pedro fala que ele ficava triste. Por quê? Porque ele via um povo todo lambuzado no pecado, sujo no pecado, mas ele mesmo não queria fazer parte daquilo. Então ele se inquietava, se perturbava com tudo aquilo, ficava triste. E ele não se corrompeu, diz a palavra, que ele não se corrompeu. Suas meninas, suas filhas se corromperam. Veja o perigo da sociedade. Eles habitavam num ambiente promíscuo, faziam parte, entre aspas, vamos dizer assim, porque ele era sobrinho de Abraão, ele não nasceu de Abraão, mas porque ele era sobrinho de Abraão, Deus tinha um compromisso com ele também, porque tinha uma aliança com Abraão. Olha que coisa linda, que pessoas que estão aliançadas com você podem receber livramento porque você tem aliança com Deus. A sua vizinhança pode ter livramento porque você mora lá. A empresa que você trabalha não vai quebrar porque você trabalha lá. Você entende esse compromisso que Deus tem com seus filhos? Isso é lindo demais. Isso é motivo para sairmos daqui regozijando e glorificando o nome do nosso Deus e dizer como o Senhor é grande, poderoso, misericordioso. Como que o Senhor pode manter essa aliança intacta comigo, sabendo quem eu sou? E ele dá a chance de Abraão barganhar, ele quer escutar. Olha, está lá Ló é sobrinho, avisa Abraão, porque eu não vou descer fogo naquele lugar sem avisar o meu servo. E quando ele chega e fala, chegaram os anjos aí, vão destruir tudo, porque a taça já preenche, já
já transbordou. E Abraão começa a barganhar, mas, e se tiver tantas pessoas? E se tiver 10? E se ele começa, se tivesse isso, Abraão, olha só o compromisso que Deus tem com os seus filhos. Você sabe que essa terra não foi destruída ainda? Você sabe? Fala por causa de mim. Por causa do compromisso que Deus tem com a sua igreja, com a igreja de Cristo. A Bíblia fala, o apóstolo Pedro ele menciona, talvez muitos de vocês sejam como estes que se infiltraram em nosso meio e dizem, ouvimos essa pregação desde muito tempo atrás, falando da sua volta, ele não volta nunca. E aí o apóstolo Pedro traz a explicação, ele não voltou ainda, porque ele é misericordioso e paciente, querendo que todos sejam salvos, ele tem misericórdia e vai postergando, mas ele é fiel em sua palavra, ele vai cumprir, vai voltar e vai nos buscar. Isso é lindo, esse compromisso que ele tem conosco, ele não vai quebrar, é inquebrável, ele é fiel, e ali, Abraão começa a barganhar com ele, e ele fala, se tiver uma lá, filho, eu não faria isso, mas eu não encontrei ninguém, está todo mundo corrompido. Todos se corromperam. Tanto é que as duas meninas, elas foram tão influenciadas por aquele sistema corrupto, aquela ideologia podre, promíscua, que na primeira oportunidade, quando eles saem de Sodoma e Gomorra, eles vão para um lugar, Deus queria levá-los, veja só, quando uma pessoa não está alinhada com Deus. Se Deus manda você ir para a esquerda, você apresenta um caminho melhor ou você obedece e vai para a esquerda? Vai para a esquerda, né? Conversa, você vai para o lado onde você quer. Porque Deus fala para onde você tem que ir. Na maioria das vezes a gente escolhe o que a gente quer. Por quê? Porque a gente faz uma análise, mas não faz sentido. Mas não é para fazer sentido. Ele é o Todo-Poderoso. Vocês já vão entender o que diz em Isaías, os meus caminhos não são os seus caminhos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Deus, ele tem a visão do todo. A Bíblia fala, os meus olhos estão em todos os lugares e eu contemplo todas as coisas. Nada passa desapercebido diante dos meus olhos, ele não tosqueneja, nem piscar Deus pisca. Os olhos dele estão aqui assim, ó, como o sol da justiça. Não para, assistindo a todos. Então quando Deus fala para Ló, eu estou arrancando vocês, ele envia os anjos, eles falam, saia logo, porque vai descer fogo dos céus. A ira de Deus transbordou, a paciência dele acabou, e ele vai destruir essa sociedade promíscua. Então pega os seus filhos, pega os seus genros, some daqui. E aí ele pega as meninas, a turminha lá que não é convencida fica, sempre é assim. Você vai desconfiar, mesmo vendo anjos poderosos, diferenciados, eles ainda assim questionam se Deus iria fazer aquilo, porque a sociedade não quer acreditar no sobrenatural, porque a sociedade está contaminada com aquilo que é lógico, com aquilo que é promíscuo. O pecado, ele traz uma decadência, divisão, traz uma miopia espiritual para as pessoas, elas não conseguem compreender, entender e nem acreditar quando Deus está falando de coisas grandes, mas reais. Aos olhos dessas pessoas é loucura, é falta de sabedoria. É a mesma coisa eu começar a ministrar, gente, se prepara, Jesus está voltando. Não é um momento para você ficar frio, muito menos morno. É um período para a gente buscar a presença de Deus como vocês fizeram aqui na frente. Adorar a Deus com toda a sua força, com todo o seu vigor, com tudo que há dentro de você, das entranhas proclamar a Deus o perfeito louvor e receber da sua graça, permitir que Ele entre em você e restitua e restaura todas as coisas, e você seja um verdadeiro adorador. É momento para isso. As filhas conviveram naquela sociedade e elas foram contaminadas. Por quê? Os anjos falam assim, ó, vocês vão para aquele lugar. Mas aí Ló questiona, não, para que vai nos mandar para aquele lugar? Nos permita ir para outro lugar. Dá para entender um negócio desse? Que os anjos vêm da parte de Deus, dos céus, conhece tudo e mais um pouco sobre a sociedade, traz uma informação, vai para o norte, e os caras falam, não, eu quero ir para o sul, para que vai mandar a gente para o norte? E aí acontece que, tá bom, vocês querem ir, então vão para o sul. E eles foram para o sul, o que aconteceu? As meninas olhando para o pai, falaram, nosso pai é velho, a gente está aqui sozinho, vamos ter um filho com eles. Veja como a mente dessas meninas já estavam contaminadas com o sistema corrompido da época.
veja como a essência de Deus já não estava mais dentro delas. Elas receberam um livramento, elas saíram da destruição, mas a destruição não saiu de dentro delas. Vocês estão me ouvindo aí? O sistema estava dentro delas, porque na primeira oportunidade elas fazem um plano diabólico, maquiavélico, dão bebida para o pai e engravidam do próprio pai. E aí nascem 2 povinhos que lá na frente vão trazer uma dor de cabeça para o povo de Israel. A mulher de Ló fazia parte da sociedade, e ela estava apegada às coisas daquela terra. Tanto é que quando ela começa a sair, o anjo fala o quê? Não olhe para trás. Deus está falando para você, para de olhar para trás, olha para frente, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, a fim de alcançar e cumprir o prêmio, a vocação que Deus estabeleceu na minha vida. Eu prossigo firme no alvo, que é Jesus Cristo, e eu vou cumprir o meu chamado. Não é tempo de olhar para trás, Deus já está falando aqui. Não é tempo de você se contaminar com essa sociedade, e não é tempo de você ficar questionando quando Deus fala para você, vai, e você fica apresentando outras alternativas, porque a sua mente está contaminada com essas certezas, que diante de Deus não é nada. O que vem de Deus é certeza para a sua vida. O que nasce do teu coração é dúvida, irmãos. Cuidado com o teu coração, porque do coração procede a saída da vida. Então toma cuidado. É do teu coração que nascem os caminhos ruins. Não seja convencido pela sua lógica, mas não faz sentido. Nós estamos na época dos doutores que analisam a palavra e têm mais conhecimento que o próprio Deus. E questiona, não, Deus não quis dizer isso. Eu sou muito simples e prático. Quando eu leio, está escrito ali, eu falo, pai, é isso aqui mesmo? Está na tua palavra. Eu creio. O Senhor é muito inocente. Eu prefiro ser inocente, eu adoro um Deus do impossível. Você quer que eu acredite no quê? Eu acredito num Deus que criou o universo. Já olhou para o universo? Você vai desconfiar do poder do seu Deus? E o Senhor tem nos ensinado neste lugar, já vai fazer 1 mês e meio, sobre discernir o tempo oportuno, não é isso? Aprender a discernir o momento que Deus está operando. Porque nós batemos cabeças. Ló, sai, vai para aquele lugar. Você escolhe outra alternativa, acontece a desgraça. A mulher de Ló olha para trás, vira estátua de sal. É assim que acontece com aqueles que estão caminhando com Jesus e olha para trás. É como um sal insípido, que não serve para nada, é jogado no chão para ser pisado pelos homens.